eu falo que tudo que a gente, que vem para somar, que vem para a gente conhecer, é sempre bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui, tá? Eu, a Libras, e a Lília, esposa do Débora, também faz trabalho junto com vocês. Eu não conheço muito, então eu vou apresentar vocês minhas professoras e depois você apresenta o seu trabalho. Ok? Sou a professora Gisele, professora do pré-1, professora Marisa, aula dos pequenininhos do maternal, professora Natália, que é o suporte, que me ensina, a professora Dani, ela é iniciante, está começando agora. Então, Dani, ó, aproveita. Essa é a nossa professora Francine, é cantora, tá? Então, de arte, então tem bastante cantora aqui, viu? Mas na hora que ela estava falando ali, eu estava assim, nossa, elas vão gostar, porque faz. Já, a arte já é algo que predomina na educação infantil, né? E quem é que não gosta de música, de coisa boa, né? De apreciar a professora Deise também, uma artista, professora Andrea, de educação física, prazer, professora Luciana, pré-1, professora Cristiane, pré-1 pode ficar aqui agora, enquanto ela está falando, quando ela sair, você fica aqui. E a aqui. professora Socorro, Na frente do maternalzinho também. Ah, é? E Pode tem a continuar professora aqui. Marlene, que já Porque se você quiser, pode ficar é pra cá um também. prazer Pode ter ser, você pode ser. Mas tenho certeza que vai ter muita coisa boa aí. Só de onde a Bia vai ficar? Vou ficar de fora. Quer ficar sentado em pé? Tô gravando, fica tudo secado. Gente, boa tarde. Como já foi falado, meu nome é Dériton. Temos a nossa intérprete Bia aqui, a minha esposa Lília, que hoje é a diretora de cultura de Pompeia. Deixa eu aproveitar para puxar sardinha, né? Não vai ganhar nada. Vamos honrar a minha esposa ali. Gente, Action, Espaços das Artes, o projeto vem para Action. Tá? É uma escola, nós iniciamos essa escola, minha esposa e eu, em agosto de 2019, em Pompeia. Nós já vemos aí uma trajetória na área artística, né? Tanto minha esposa como eu, nós somos formados em artes, somos pedagogos, né? Pós-graduação, pedagogia empresarial, ensino da arte, estética da arte, e mais? Aí, especialização em mediação, instrutor de defesa pessoal, instrutor de rapel, mergulhador, e aí vai. Né? Na questão também, ó. E é mágico. Não, a gente brinca lá, né? Então, assim, dentro do quesito artístico, a gente foi trabalhando com o currículo nosso, aumentando, né? Trabalhando. Eu tiro o chapéu para vocês, o trabalho que vocês realizam, eu sei que não é fácil. Tá? Fui coordenador do sistema ângulo, do infantil ao ensino médio, cursinho. Fui coordenador do objetivo, do ensino médio ao cursinho. Não é fácil. É a luta da aula, tá em sala de aula hoje em dia. Tá? Eu não sei o tempo de aula que vocês têm aqui, mas aqui é só minha carinha de novinho, tá? São mais de 30 anos já dando aula, então, desde de moleque já, tá? Então sempre tive envolvido na época de escola, com aulas de teatro, aulas de percussão, música, né, dança, até me formar, me profissionalizar. Mas a pegada hoje é o quê? Eu quero falar um pouco desse projeto, tá? O Vem Pra Et. Nós fizemos um edital, participamos de um edital do Estado e nós somos contemplados. E a contrapartida nossa foram 10 meses de aula em Pompeia. Então lá os alunos tiveram aula de teclado, aula de violão, desenho, pintura e teatro dentro desse projeto. Aula totalmente gratuita. Nós encerramos ele agora no final do ano. Não, esse foi agora em fevereiro, não. Esse foi em fevereiro, fizemos uma apresentação aqui em Quintana, não sei quem foi. Tá? Nós enchemos o. Como que é o nome do clube? Do clube. Tá? Teve gente que foi embora porque não tinha lugar para sentar. Então, se você não foi, perdeu. Tá? Foi 1 hora de espetáculo, quase 70 pessoas envolvidas. Entre músicos, os artistas, né, as crianças, os adultos do teatro e a exposição de arte tátil. Nós temos um trabalho muito forte com a questão da inclusão, que faz parte da nossa contrapartida.
Então, as nossas palestras, os nossos eventos abertos ao público, todos têm a intérprete bilíngue. Nós temos os vídeos lançados, né, durante as semanas dos cursos com interpretação em Libras. A equipe de artes plásticas, eles fizeram uma exposição tátil. O que é a exposição tátil? Toda a proposta deles, os quadros que eles fizeram dentro da temática da apresentação, que aqui em Quintana foi circo, todo o material desenvolvido foi em alto relevo. Então, qualquer pessoa deficiente visual poderia chegar ali e ter acesso a essa exposição. Tinha o QR Code para que você acessasse a audiodescrição e também, aí em Pompeia, na apresentação de Pompeia, nós tínhamos o audiodescritor ali, ao vivo, presente. Então, qualquer pessoa com deficiência visual que chegasse, ela ia receber um aparelho e ela iria acompanhar ao vivo e a cores, né, ali audível, toda a interpretação dessa apresentação. Então, isso é um diferencial do trabalho nosso. Esse momento com vocês também é uma contrapartida, que é a palestra. Hoje, né, estou aqui com vocês e nós vamos falar sobre a relevância da arte na sociedade. Tá? Então, a arte é a sua relevância social. Acho que vocês já imaginam, vocês viram, principalmente no infantil, no fundamental 1 até no 2, o professor tem que pintar e bordar, né? O professor tem que se virar, tem que ser artista. Tá? É uma linha de artista aí que ninguém fala, não dão, né, a devida importância, mas o professor, eu sei, não é fácil. O meu estágio, né, da pedagogia no infantil foi como professor de artes. Assim, eu gostei, isso me ajudou bastante, porque a partir dali, quando eu me formei, fui contratado como coordenador de escola. Isso para mim foi muito bom. E foi desafiador pra caramba, né? Então, no primeiro dia, trabalhar a educação artística com essa galerinha, enterrar osso, né? Fazer as dancinhas, as coreografias, tudo lá é um desafio. Mas, para quem gosta, já é um diferencial. E nisso a gente entra, dentro da escola, hoje, infelizmente, né, a parte de artes a gente sabe que não é dada tanta importância como matéria, como aula. Porque, primeiro, a educação artística não reprova, as faltas de educação artística não contam. Eu estou falando isso de experiências minhas. Se vocês forem diferentes, levanta a mão e fala aí, não deve, isso aí nós nunca vimos. Né? Foram tirando as aulas de educação artística, tirando as aulas de música, antigamente nós tínhamos violão, flauta doce, né? Tinha percussão, que era as fanfarras. Quem é que é dessa época? Quem fez aula de música na escola quando era pequeno? Vocês não tiveram? Não, gente. Então vocês já pegaram uma fase, já começou defasada. Mas a aula de canto, né, o coral. Para você ter noção, a importância da arte na educação, vamos pegar os países do primeiro mundo. Vamos lá, a Islândia, a Finlândia, Estados Unidos, Japão. Gente, a aula ela é extracurricular e ela conta ponto para você entrar na faculdade. A parte de artes ela não faz parte da sua grade normal. A grade normal lá é química, física, matemática, português, história e geografia, do jeito do padrão deles. E aí você tem a carga horária extracurricular. E isso vai fazer diferença para você entrar na faculdade. Então lá eles têm os grupos, né? Tem um seriado chamado Glee, né, que é só da parte de música. Tem a questão das bandas marciais. Gente, isso é um diferencial fantástico para a pessoa. A questão dos teatros, da parte de música, de dança, é muito forte. Aí quando vem do país do Tupiniquim, faz toda a diferença. Aqui, como a arte influencia a sua vida? Quem pode compartilhar comigo? Uma coisinha simples, só a arte para mim é isso aqui, ó, ela influenciou a minha vida desse jeito. Vamos lá, quem participa? Senão nós vamos democraticamente. Sua vida mesmo, entre aspas. Eu lembro assim,
E hoje? O que a arte influencia na sua vida? Hoje eu tenho um olhar diferente, seria necessário, na educação que nós temos, né, os sintomas felizes, traços principais, que ele vai justamente abranger a arte. Então a gente tem um conhecimento maior porque a gente lê, busca, né, sobre os artistas mesmos, né? Então a gente foi aprendendo com o tempo, a conhecer, mas que a gente tem, sabe, quanto é importante, né, para as crianças, o aprendizado, e para a gente apreciar, ter um olhar diferente. Quer ver, ó, até contextualizando mais, vamos lá, o jeito que vocês estão vestidos hoje. Isso é uma expressão artística. E você na conta. Quem desenhou essa cor? Por que essa cor? Por que esse corte? Você gostou? Tudo é a arte entrando na sua vida, fazendo parte do seu momento. Maquiagem. Que tom de maquiagem você prefere? No dia a dia eu não uso nada, mas talvez à tarde. E é arte. Você vai mexer a voz, tem que ver lá o tom, a letra, que combina o seu tom de pele. Isso é arte, a cor que você vai pintar o cabelo, que você vai pintar o cabelo. Né? Eu dei aula no Senac para a turma de visagismo. No curso eu falei sobre composição visual para eles. Gente, pensa o cabeleireiro chegar lá na escola para aprender sobre visagismo, quer saber o formato do teu rosto, tá? As cores que combinam com a tua pele, como que é isso, a tua personalidade para ela desenvolver um visual para você. É arte, é pura arte. A gente vive isso no dia a dia. Né? Eu gosto mais dessa palavra aqui do Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. Você concorda com isso? Você consegue entender o peso dessa frase? A arte ela existe porque a vida não basta. Aqui eu vou fazer um gancho, tá? Nós vamos mostrar o impacto da arte na sociedade. Infelizmente nós tivemos um momento nosso aí, que eu creio que todos viveram presenciado, da pandemia. E se não fosse a arte no momento da pandemia? O que será que teria acontecido com a gente? Vocês conseguem fazer essa reflexão? A hora que ficou todo mundo trancado dentro de casa? Artes mentais, para assistir séries, ler, a música, por dançar. Não só consumir a arte, mas também criar a arte. Tem um monte de artistas que estavam incubados por aí, apareceram nesse momento de pandemia, que a internet proporcionou isso para a gente. Tá? Então, isso olha o impacto que ela tem, olha a relevância dela na sociedade. Quantas pessoas, no momento pandêmico, que perderam entes queridos, né? Não, vamos falar de uma parte, que não entraram em depressão porque tinha algum tipo de arte para consumir, que não cometeram suicídio porque tinham algum tipo de arte para consumir, ou então um momento para fazer, tipo um sonho, nunca parei para tocar violão, para aprender a tocar violão. Vou aproveitar esse momento que está me forçando a ficar trancado de casa e vou começar a dar as primeiras dedilhadas. Nunca escrevi, vou começar a escrever meus pensamentos. Quantos livros nasceram? Pinturas, músicas, as esquetes, os teatros, cinema, gente. Descoberta, né? Foram Potenciais, habilidades. Sim, é isso. As habilidades que vieram à tona. Cara, eu falo, isso me arrepia. Infelizmente, nós tivemos que passar por um choque humanitário para que algumas coisas viessem à tona. E se nós tivéssemos lá atrás trabalhado a arte como ela deve ser trabalhada, talvez, tá? São teorias, no final de tudo vocês vão ouvir o que dessa teoria que eu estou trazendo. Talvez guerras não tivessem acontecido, pandemia não tivesse ocorrido, poderíamos ter outros catástrofes, mas talvez não essa. Tudo poderia ser diferente. Se nós pegarmos pela estruturação, né, do
como deve funcionar a educação no Brasil, você vai ver que o professor de artes, ele tem que dominar. Ele tem que dominar os assuntos, ele tem que dominar a música, aí entra pelo menos um instrumento em cantar. Pintura ou artes plásticas, ou pintura ou um trabalho manual, leitura e escrita para peças teatrais e poesias. Isso foi tirado da gente. Pergunto, alguns das professoras dizem, alguém tem alguma especialização em artes? Não. Mas assim, é algo que já deveria vir, né, na formação nossa. Só que tudo, tira isso aqui da grade aqui, a gente vai formar isso à parte, coloca isso como uma especialização. Infelizmente, o poder, né, o dinheiro, fala muito alto, né? E isso deturpou muito conteúdo nosso. A arte, ela cria pessoas pensantes, ela gera raciocínio crítico. A arte, você é crítico, você não vai ser dominado facilmente. Só que nós temos um contraponto. Tem alguns que acham que qualquer coisa é arte. Não podemos dizer não. Tá? A arte ela tem um padrão mínimo a ser seguido. O que é arte? Expressão humana. Tá. O que é a expressão humana? O que você entende como expressão humana? Qualquer expressão humana é arte? Se eu der um grito aqui, vai ser um grito artístico? Então a gente tem que começar a entender esses pontos. Tá? A expressão humana, sim, porque a arte tem que ser, né? Tirando agora, esses tempos eu vi um elefante de desenho. Gente, por incrível que pareça, o elefante ele me fala, porque eu não consegui entrar a fundo nos negócios lá, mas eu estou falando isso porque expressão humana é uma arte, é algo humano. Tem que ser um ser humano para fazer arte. A arte é criada. A arte é um interior, é uma sensação sua, é um pensamento interior, é uma vontade. Pode ser coisa boa ou coisa ruim, mas é uma expressão humana. Por isso que a gente fala, tá? Todas têm expressão humana. Mas não é qualquer expressão humana. Eu acho que, tá? Agora o pensamento meu tem. Eu acho que a gente falha até em alguns momentos com as crianças. Tudo bem, a gente tem que incentivar, mas tem hora que é demais, né? Você sabe que não está bonito, não está legal. Só que a gente tem que incentivar. Só que, vamos lá, legal, está lindo. Vamos melhorar isso aqui, ó. Isso aqui dá para você ver. Eu falo para os meus alunos, eu nunca vou dar 100 para você, nunca vou dar 10, porque eu sei que você pode ir além. Eu tenho medo de te dar um 10 agora e você achar que você chegou no seu limite e não se esforçar mais. Então tem essa conversa, isso aí é um governo de classe que eu falo. Sempre que eu vou dar aula, eu tenho esse bate-papo com os alunos. Vamos falar como vai ser, explicar para eles, vai funcionar assim, vamos trabalhar dessa forma. Por quê? Eu quero sempre tirar mais dele. Os meus alunos do teatro, né, junto com a minha esposa lá, eles fizeram uma apresentação fantástica. Cheguei e falei, vocês estão magníficos, está ótimo, está lindo, mas a gente pode melhorar. Mas vocês estão bons, vocês estão ótimos, mas a gente pode melhorar. Não, tá bom. Eu não vou falar, nossa, que porcaria. Não, tem que saber trabalhar isso aí. E infelizmente, esse tipo de tratamento, algumas pessoas acham que são artistas. Também tem aqueles desenhos de crianças que me encantam, que eu jamais consegui ter a criatividade que eu tenho. Eu fico encantada com os desenhos que eles podem desenvolver tão pequenininho e representar tanto. A percepção, a noção que eles têm. Isso. Minha esposa teve uma experiência de infância que ela fez um
um desenho na escola de artes e a professora chegou e falou: isso não é desenho de uma criança. Porque todo mundo fazendo aquelas casinhas de pauzinho, criança de pauzinho, ela fez um rosto todo, né? Ela desenhou. Caramba, fez um rosto quase realista, uma criança. A professora de artes, não, isso não é desenho de criança. Não, matou. Você poderia ter acabado com o artista ali. Nem que ela superou ainda, nem que ela superou. Mas você entendeu? Pô, isso aqui é lindo. Adorei o seu desenho. Agora vamos fazer isso aqui que eu pedi? Um exemplo. Tá. Nossa, tá ótimo. Tá, o que a gente pode melhorar? Faz o aluno refletir para ensinar através da arte. O meu problema hoje, né, que a gente vê como problema hoje, tudo é arte. Tá? Então, tanto que tem a galera rebolando na frente da câmera, é arte. Não, gente. Tem um padrão, a arte não existe um padrão. Tá? Que é a questão da técnica, essa técnica bem aplicada, ela te dá um resultado. Esse resultado estético ele é bom e aceitável à massa. Isso é arte. Tem uma galera cantando aí, pelo amor de Deus. Não dá. Estão vendo milhões. Porque nós temos uma massa que não sabe o que é arte. Então qualquer coisa hoje virou entretenimento. Entretenimento não propriamente é uma boa arte. Você ficar no celular ali passando tempo, esses influenciadores. Você ficar no celular matando tempo é um entretenimento, mas é uma arte boa aquilo? Não, tá vendo uma palestra, um vídeo, uma aula, tá legal. Você falou, influenciadores. E aí, o influenciador não é artista, já começa aí, é diferente. Isso muda bastante. Mas dentro das diferentes formas, pintura, música, teatro, cinema, dança, literatura, entre outras. A arte como linguagem universal. Qual dessas aqui você se identifica? Tipo assim, chama mais a sua atenção? Quer ver? Vamos com um aqui, ó. Qual arte que a senhora mais gosta? Música. Música. Teatro. Música. Música e pintura. Música, pintura, teatro, dança. Aí. Música e pintura. Música e pintura. Música, pintura, dança. Música. Vamos por aqui que 99% respondeu música. Por que será? Que é universal. Porque você tem mais acesso. Tá? A maior luta nossa na escola, desde quando eu vim para a Pompeia em 2006, eu estava morando fora do Brasil, voltei para o Brasil e vim para cá, para ajudar a montar um centro de artes que tem em Pompeia, você deve me conhecer. Depois de alguns ocorridos lá, o centro de artes começou a andar, eu fui dispensado, nós nos casamos e fomos fazer o trabalho nosso. Só que ali, nós começamos com professores de teatro. Quando eu cheguei em Pompeia em 2006, eu consegui ter 70 alunos de teatro dentro do CENI. A professora Norma era responsável pela parte, a Angelina era a coordenadora, não sei se alguém conheceu a Dona Angelina, hoje ela é diretora do Colégio de Marília. Dona Angelina era a coordenadora, a Bina era professora de educação física e responsável pela fanfarra, e a Norma era responsável por português e literatura. Então a Angelina me chamou, conversei com elas, assumi a fanfarra e a turma de teatro. Montamos vários grupos de teatro. E começamos a trabalhar com eles. Aí montamos uma escola, comecei a participar de uma escola de teatro na cidade, como professor. Aí nós nos casamos, então somos como voluntários nessa escola. O foco maior nosso era o quê? Fomentar a linguagem do teatro. Quem aqui falou de teatro? Você não tem acesso. Teatro é um pouco mais difícil de se trabalhar. A dança, por que a dança é fácil? Porque toda mãe quer colocar a filhinha dela no balé. É o super. Então você viu como é difícil. Agora você começa a dizer, por isso que não tem teatro aqui no interior.
Fizemos esse espetáculo em Quintana. Nossa, achamos o máximo que encheu a casa. Fizemos em Pompeia, também encheu. Fizemos em Marília. Não deu tanta gente assim. Foi pouco. Mas poderia ser mais, totalmente gratuito, sem gasto nenhum. Mas é aquilo que as pessoas não têm contato. Festa do peão, o que tem para festa do peão? Show de música. Você não vê uma peça de teatro, uma festa de peão. E o que tem junto com as bandas? As bailarinas, os bailarinos, os músicos, também se fala, eles dão um show mesmo, né, o artista. Então, essa é a diferença, a luta que nós temos a enfrentar. E não estou menosprezando nenhuma das artes, tá? Todas elas bem trabalhadas, você vai criar um ser crítico. E o que falta para a nossa sociedade é isso. São seres pensantes. E a arte, ela abre a nossa mente. Só que aí vem a galera, sem a gente falar de questão política, tá? Sem citar se serve um partido, outro, se gosta, não. A questão é, dar uma grana violenta na mão de um artista que só faz porcaria e aquilo viraliza. Tá? Isso é discipular massa. Por quê? O governo sabe o poder que a arte tem. A partir do momento que eu quebro o teu ser pensante, acabou, dominou. Então, esse é o ponto. Qual é a relevância da arte? A gente começar a pensar nisso. A arte é muito mais importante do que a gente pensa. Talvez você esteja pensando, nossa, Berto, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Talvez você não tenha tido tanto contato com a arte. Não foi exposto à questão artística. É fato. Se eu não tenho contato com aquilo, eu não vou gostar daquilo. Agora, se eu tenho contato com aquela arte, só que aquela arte é deturpada, isso vai me deturpar também. Por exemplo, quando eu estava no Chile, uma música que estava à tona aqui no Brasil, isso em 2001, era aquela música Um Tapinha Não Dói. Quem lembra dessa música? Só um tapinha não dói. Você sabe da conotação sexual que tem essa música. E lá eu cheguei, a galera, os chilenos chegavam, oi, uma tapita assim ou não? Eles achavam o máximo, na hora que eu explicava. Então, Vindo do Brasil, um tapita? bola, tapita, punhetar. Eu falava para eles, eles gostavam do quê? Do timbre, do som. Só uma tapinha, só achavam o máximo. Só que eles não sabiam o que eles estavam cantando. Da mesma forma que os brasileiros estão cantando música em inglês. A gente acha legal o som. Tá? Montando essa palestra, eu estava fazendo as pesquisas lá. Em 70, isso, 1975 a 80, um italiano, ele tinha uma banda dele, ele escreveu uma música de rock em inglês, só que assim, ele não sabia nada de inglês. Ele criou as palavras, tá? Só para mostrar que a galera ia pelo sonoro. Melodia. Só o que ele falava. Ele falou assim, você não precisa entender. Você vai porque você gosta, a pegada, a música, o molejo dela, a batida dela, que não mexe com você. Olha o que ele está cantando. E ele fez. A batida chama. Você está andando na rua, passa na frente de uma loja, tem uma música tocando. Para você receber. Você entra na pegada da música. Você faz os filhos da música ali tranquilinho. Olha o poder que a arte tem. A arte geral. Por isso a questão da linguagem universal. Isso é no mundo inteiro, tá, gente? E se nós pegarmos no mundo, né, se eu trouxer para vocês aqui a
um poder no mundo espiritual. O teatro tem um poder no mundo espiritual. Os escritos, o desenho, tudo tem um poder. Se você estudar além, você vai saber que é a música. Tem batidas que é para determinadas situações, determinados ritos. Você não deve usar aquilo como palco. Você não deve usar aquilo como casamento. Essa música não é de casamento, essa música é no batismo. Tá? Essa música é para uma cerimônia fúnebre. Essa música é para uma exaltação real. Por quê? Ela tem a questão frequente. Meu, a arte é uma área fantástica. A arte na nossa vida. Presente na publicidade, música, moda, filmes, a expressão da cultura e identidade do povo. Vocês conseguem ver a hora que você liga a TV, através da arte, aí vai muito para a questão do contato que vocês devem ter, né? A questão identitária dela. O Brasil hoje, o Brasil ele é bem regionalizado. Carnaval, como eu toquei muito tempo, né, a festa de carnaval, baile de carnaval. Então hoje, se eu escutar uma música, dá pra gente saber se ela é uma música do Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, se é uma música do Bumba Meu Boi, Parintins, o Axé, Salvador Axé, Fandangos do Sul, né, Caporale, aí já vai ter problema. Mas um forrozão, Nordeste. A arte é uma expressão artística. A arte é uma expressão da identidade. Então, olha como tem que poder a arte. A arte não é só um entretenimento, não. A arte faz parte daquela cultura, faz parte do povo. Ela fala muito. Por isso, expressar artístico. E aí eu vou falar: tem relevância ou não tem relevância a arte na nossa vida? Mais. Publicidade. Fala aí uma propaganda que chamou sua atenção. De criança até hoje, você tem uma que chama muito forte sua atenção? Quem compartilha comigo? Coca-Cola na época do Natal. Coca-Cola na época do Natal. O Papai Noel vermelho foi a Coca-Cola que criou. Você tem noção disso? E as crianças de hoje não sabem, eles acham que isso é uma cultura mundial. Não, mas a publicidade foi tão forte, eles usaram a arte como uma ferramenta fenomenal, que eles criaram uma identidade mundial. O Brasil até tentou criar um Papai Noel de bermuda e roupa verde, mas não colou no Rio de Janeiro. Eu lembro dessa propaganda. Mas não foi. Mas a propaganda da Coca-Cola. Olha o poder da arte, da publicidade. A extensão do marketing. A extensão do marketing. O marketing é para arte. Publicidade é arte. E você vai da parte escrita, desenhada, o teatro, que são as apresentações comerciais, né, o storytelling, ou a música, fotografia. E como que a escola deixa isso passar? Você imagina se essa galera de marketing tivesse contato com artes desde pequeno? Como que seria, então? Talvez os que estejam na cabeça hoje de algumas empresas sejam aqueles aluninhos, como você falou, que chamam a atenção. Ele é um destaque. Mas aí, será que nós estamos estimulando de uma forma correta? Será que a gente consegue, né, no nosso dia a dia como professor, dar um up nesse aluno? E os que não têm, conseguir trazer eles um pouquinho mais? Uma aula de 50 minutos? O que dá para fazer uma aula de 50 minutos? Até você fazer todo mundo sentar, colocar o papel na mesa de todo mundo, separar a água com guache. Nossa, era um inferno, era aula de pintura com guache. Colocar o fogo. Não foi nem aula.
da arte na sociedade. Isso. Terminamos o projeto agora no final de fevereiro, demos 2 meses de férias para todo o teatro, porque senão a gente não conseguia dar uma relaxada, parar um pouco para vir para a Pauleira. No meio do projeto ela já assumiu a prefeitura, o meu serviço eu não parei, e então corrido. E a criançada, não vai voltar, não vai voltar. Calma, gente, deixa eu respirar um pouco, deixa eu descansar. Os alunos estão, porque nós estamos conseguindo. A galera de música continuou com os professores. Agora tem o teatro, que somos nós vamos dar uma pausa, então, gente. Eles estão dando bom. Só que isso é desde 2008, 2009, a gente trabalhando. São 20 alunos no infantil, 18 do adolescente adulto. E a galera está ali, firme e forte, fiel. E a gente fazendo eles vivenciarem, mudar, crítico, senso crítico, responsabilidade. A gente trabalha tanta coisa dentro da arte. E fora a questão interdisciplinar, né, que vocês têm essa facilidade. Quem é que é professora, é a única professora de sala? Não divide matéria com ninguém? Ou todas dividem? Todas, né? O bom é que é um grupo pequeno, dá para. Nem eu. Na minha época, quando eu estudei, era uma professora só, dava tudo, até educação física. Era tudo na escola da minha professora. Primeiro, segundo, terceiro ano. Prézinho, né? O pré-1, pré-2, pré-3, aí primeiro, segundo, terceiro. No quarto ano, entrou a professora de inglês e o professor de educação física. Opa, aí melhorou. Aí no quinto ano, na verdade, quinta série, né? Aí na quinta série entrou a professora de artes. Aí já dividiu, já tinha uma professora para português, uma professora para matemática, né? Uma professora de inglês, uma professora de espanhol. Legal. Só que os professores não trabalhavam junto, cada um trabalhava no seu. A dificuldade, eu como coordenador tive em escola, para trabalhar, né, junto com os professores, nós trabalhamos tinha aquele sistema do Augusto Cury. Alguém já trabalhou no sistema dele? É um sistema de inteligência emocional. Então, tinha as personagens, o professor chega, tem um professor só para trabalhar essa temática, inteligência emocional dentro da sala de aula e tal, né, como educação primária ali, beleza. Só que esse professor saía, então ele criava toda uma regra, toda uma funcionalidade na sala de aula. A hora que ele saía, outro professor chegava. Gente, foi quase um ano, porque eu tive que pegar esse professor para ele ensinar os outros professores como trabalhar, para eles não chegarem na sala de aula e quebrar o que estava sendo proposto. E era totalmente focado em cima da questão artística, porque tinham personagens, eles tinham que desenvolver essas personagens em sala, dar vida para os personagens, fazer figurino, tudo com espuma, com pintura, fazer teatro, fazer música. Era muito. Aí de repente chegava o professor de geografia. Guarda essa porcaria aí, acabou a aula do outro, agora é a minha aula. Teria que saber, não trabalhar o conteúdo, mas saber o que foi trabalhado e usar isso na aula dele. Então são pontos para a gente trabalhar, para a gente buscar. Identidade, um pouco vocês já entenderam. Quintana, vamos lá, se a gente fosse por a questão artística em Quintana, qual que é a identidade de Quintana cultural? O que seria algo chamativo de Quintana? Festa do amendoim? A festa do peão é uma questão até com o Brasil inteiro, né? Vamos dizer assim, mas a festa do amendoim não são todas as cidades que fazem. Aqui é uma questão da cultura de Quintana. Né? Quintana é caipira? É um ponto caipira, uma cultura caipira. Então o Júlio tem grandão. A tradicional festival. Aí você começa a buscar um pouco da identidade. Temos artistas em Quintana? O Finho toca uma. O Finho é um artista. Ele que vai cantar na rua. Ele toca sanfona. Não é aquele senhorzinho lá do salão, que morreu.
Temos poetas. Vocês conhecem algum poeta? Na aula, vai uma pessoa. Quantos habitantes tem Quintana? 7.000? 6, 7, por aí, né? Então, assim, vamos lá, vamos pôr 7.000 habitantes. Vocês conhecem um poeta? Tá vivo? Tá. Qual é um instrumentista aí que é o seu o quê? Seu filho? Sabe ali no Banco do Brasil Novo? Sei. Tem aquele negócio que fez ali, isso é um banco ali, pintado de verde ali, ele fica sentadinho ali quando ali. Olha, eu não... Não, mas Um cabelo branco. Tem mais, Cantores que vocês conhecem? A Francina no casamento? Deise, quem é Deise? Também. Seu também, que leva e guarda que nasce nas igrejas. Eu que estimulo, não é também, a Thaís, a diretora também, Você falou uma coisa legal. Sim, A igreja na questão artística, ela tem um ponto positivo, porque toda semana a pessoa está em ação, ela está se apresentando. Nós somos, tá? Eu fui missionário fora do Brasil, tá? Nós somos cristãos. Só que na parte de teatro, dentro da igreja, nós temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Eles querem a peça pro domingo. Eu falei, não, eu quero 6 meses com a turma para ensaiar. Ô louco dele! Aí a turma vai e começa a fazer. Não, a galera não quer. Agora não, você colocou, aprendeu a tocar 4 notinhas. 4 notinhas você toca 100 hinos aí, né? 100 louvores. Então, aí tem um seminário nosso relacionado a essa arte, né, da igreja, porque a gente fala muito disso aí. Então, como o músico está todo domingo, está tocando na igreja, ele está praticando. Né? A dança, quando as igrejas abraçaram, né, teve o despertar da dança dentro da igreja, a dança profética e tal, também, todo final de semana está dançando. A questão da pintura, né, já tive trabalho com alguns, né, durante o culto, né, durante a missa, alguém está lá pintando um quadro, já não é tão explorado, já é um pouco mais, né, difícil de ver. Né? A música é muito forte, a música ela faz parte, né, da vida. Mas como a gente fala, artes, né, então artes ela engloba mais coisas, né? Então é uma luta nossa aí nesse meio. Mas legal aí, ó, vocês estão vendo os artistas? Você sabe que você acaba de mencionar essa parte, a nossa atividade, o teatro, é muito tremendo. Nas danças a gente também fica. Não é a sua prática, né? A gente sabe que é necessário. Sim. Mas é aquilo, na sua faculdade, quantas horas de dança você teve? Quantas horas de teatro vocês tiveram? Quanto tempo você tem para ensaiar? Não pode tirar da sala de aula. Não pode tirar da sala de aula. Na sala de aula você tem que manter. Agora eu tenho que ter uma hora extra e um professor também que possa vir me ajudar, transformar isso numa rotina. Sim, nós somos de práticas artísticas. Mas assim, está muito assim, em aberto. Nós temos, não é claro, sabe? Porque aí são todas as artes que você tem que fazer em 50 minutos. Aí a gente queria fazer alguma coisa da arte, mas como nós não tínhamos, ninguém dominava nada específico, aí a gente pôde deixar práticas artísticas algo bem amplo, porque para a gente conhecer aos poucos. Mas tá certo. É o que você tem no Isso. Então teve uma época, eu não lembro muito, porque no ensino fundamental tiraram o professor de artes, e aí o professor de sala tinha que dar arte. Mas aí o que aconteceu? Muitos professores não davam importância. Então foi uma época. Usava para dar mais uma aula de matemática, mais uma aula de matemática. Teve isso também. Teve uma vez também que eu fui numa reunião de pais dos meus alunos, meus filhos,
A escola dá muito pouca importância para a arte. Infelizmente deixaram isso ir acontecer. O primeiro ponto, que eles sabem o poder que a arte tem. Ué, tiraram o cidadania cívica, eu tive na minha época de escola, aula de cidadania. Tá? Tiraram filosofia, tiraram sociologia. É tudo que cria um ser pensante. Tá? A parte de matemática hoje, né? Matemática, português, química, física, biologia, é tudo material pronto. É só você, desculpa usar mais, é só decoreba, é decorar e você também. Agora, e sociologia? Não, peraí, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que interpretar. Ah, mas o português eu tenho interpretação de texto. Tem, mas se você estudar em casa a interpretação, você é o copia e cola. Agora, a filosofia. A filosofia é totalmente artística, gente. O pensamento dela, os filósofos gregos, todos eles escreviam peças de teatro. Todos eles tinham outras, eles sabiam como trabalhar a mente. Tá? Era escultor, era pintor, era ator, era dramaturgo. Foi um boom da sociedade grega por esses caras, com a base artística. Sem a gente contar coisas que não são, né, que até o mundo hoje não traz muito, mas enquanto aconteceu isso na Grécia, a China, a questão artística, ela está anos luz na frente. A disciplina deles ajudou demais. A questão do circo chinês, gente, o circo chinês é fantástico. Eles têm uma disciplina, tudo que eles fazem é muito perfeito. Às vezes, a pegada artística deles, estudar, sempre dar o seu melhor. A arte como transformação social. Tá? Nós falamos da questão já, né, da criatividade do pensamento crítico, que eu estou batendo aqui com vocês, do ser pensante, a arte nos faz um ser pensante. A inclusão e acessibilidade. Temos uma amostra aqui, ao vivo e a cores. Olha para ela. Chama atenção, chama, gente. É bonito, é espetacular. Nós fizemos 2 apresentações no ano passado e 3 esse ano, com a intérprete de Libras, né? E acabava o teatro, a turma vinha, tinha aquela moça ali, o rapaz que fez. A turma fica de cara, porque não está acostumado. E isso deveria ser algo normal para a gente. Deveria, mas não é. Fala-se tanto em inclusão. Alguém tem algum aluno que precisa de cuidados especiais, sensibilidade ou não? Livro, mas outras instituições? Tem alguém para ajudar isso? Então, olha lá. Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar isso aí? Gente, nós estamos muito atrasados na questão da educação. E falar para vocês, e olha que a educação nossa, ela é boa. Eu falo o conteúdo, o formato que a educação nossa foi desenhada. Tá? Como eu falei, eu morei fora, morei alguns anos fora. Tá? E, gente, o que é estudado em história e geografia aqui, o mundo não estuda. Eles estudam só a história deles e a geografia deles. Isso já é um ponto à frente para nós. Por quê? Isso aí você já ajuda a criar um ser pensante, ou ele tem mais conteúdo. Tá? Ele tem conhecimento de causa. Ele não ficou só no mundo dele, aberto. Então, não é qualquer coisa que você fala, você vai dominar. Tá, mas aí o cara vem e pega o maior meio de manobra de massa, que é a questão artística, e quebra nossas pernas. Inclusão, acessibilidade e arte adaptada. Como eu falei, nós fizemos a exposição de arte tátil. Quem não tinha deficiência visual, nós tínhamos lá como vendar os olhos, a pessoa poder ter essa experiência, passar nos quadros, os quadros todos mostram você ir lá, tateando, né? Ah, Beto, como tinha um QR Code, você podia colocar o celular ali, você ouvia a descrição do áudio. Tá? Não são todos os deficientes visuais que têm a leitura de braille, nós tínhamos também o quadro, alto relevo, o QR Code e a descrição dele em braille. A gente chegou lá, Beto, eu não sei ler em braille. Então, tem um QR Code que ligar seu celular, você pôr o celular e ouvir. Ele ia estar tirando o desenho e ouvindo a descrição. Cara, é fantástico. Adaptação. Tivemos que adaptar a
escola nossa para receber os projetos, né, adaptar banheiro, rampa, informações, né, uma linha da adaptação informação simples, né, escrita simples, escrita objetiva, até isso, né, pessoas com autismo, nós temos que dar plug de ouvido para ele poder assistir o espetáculo, porque o som muito alto incomoda, atrapalha. Então nós pensamos tudo isso aí para fazer a apresentação dos projetos. Só que não é comum, isso não faz parte do nosso dia a dia, não é corriqueiro. Agora, saúde mental, terapias artísticas, gente, é o que nós falamos, voltando na questão da pandemia. Como a arte salvou muita gente. Tá? Existem muitos testemunhos. Pessoas que não fizeram o ralo, não entregaram os pontos, né, por causa da questão artística. Tem um livro para ler, tem uma série para assistir, um filme, uma música para ouvir, alguma coisa para fazer no conhecimento. Então, a saúde mental, tá? Isso é algo que nós, como escola doméstica, que a gente bate muito em cima. Se nós aprofundarmos mais na questão artística com as crianças, com os adultos, menos ela vai precisar do sistema de saúde. Isso é fato. Nós vivemos isso. Você trabalha o dia inteiro, ainda mais num ambiente escolar que a gente sabe que suga a sua energia, né? Então, até brincam, como que é o nome do Harry Potter lá? Dos sugadores de água. Meu, é muito desgastante. Aí você vai chegar na sua casa, pô, tem que limpar a casa, lavar roupa, fazer comida, cuidar do marido, cuidar de criança. Ué, que hora você vai ter um tempo para você? Que hora você vai ter um momento para escutar uma música, relaxar, né? Dizendo, tomando uma cervejinha, tomando um suco, sentar com o pé para cima, assim, ó, e assistir um show, assistir uma peça de teatro, né? Assistir um livro no cinema. Isso é saúde, é isso que eu falo. Nós estamos muito no ativismo. O ser humano hoje é 24 horas ligado. Se trabalharmos a questão artística, ele está como terapia. Por que ela virou uma ferramenta da questão saúde? Por causa disso. Você não tem tempo, mas eu tenho que achar pelo menos uma horinha aqui para ir no médico. O médico fala para você que arte terapia, vai lá. Arte terapia hoje é tudo, tem muita coisa como arte terapia. Porque nós não estamos cuidando como deveríamos. Se você tivesse o horário de trabalho certinho, parou. Primeiro, se fosse remunerado melhor, né? Aí você não precisava ficar 3, 4, 5, eu tenho 3 empregos. Tá? Então, é isso. Você teria uma vida mais saudável. Mais saudável por quê, Débora? Primeiro, a sua cabeça está relaxada. Eu assisti, eu falei, ir para um cinema, ir para um teatro, ir para uma praça, assistir uma música ao vivo, ir para um barzinho onde tem uma música ambiente, um forró, sair para dançar, ter um tempinho em casa para você fazer o seu pano de prato, fazer uma pintura na parede, cozinhar. Então, o que o cara fez? Falou, já que eles não têm tempo para fazer isso, então agora eles vão fazer forçado. Vai receitar. Vai lá e faz, não tem tempo, né? Porque sabe o poder que a arte tem. A arte como mudança como ferramenta de mudança. Fiquei 5 anos dando aula dentro da Fundação Casa. E teatro, tá? Comecei com teatro, no último ano eu dei um módulo de fotografia, aí depois eu saí, por causa do que eu fui assumir a coordenação do colégio, a Lília entrou, assumiu minha turma e deu aula de dança para turma, de street dance. Mas assim, você vê a mudança.
estava lá, trabalhando com os meninos, fazendo de tudo, tentando colocar uma coisa na cabeça deles, refletindo, e vamos estudar texto, vamos trabalhar maquiagem, vamos trabalhar figurino, teatro, pá. Beleza, vai. Um dia eu estava construindo a minha casa em Pompeia, fui visitar a construção. Quem que está lá de ajudante? Entendeu? Um dos meus alunos da Fundação Casa. Professor Deliton! Rapaz! O que você está perdido aqui? O fulano me chamou para dar uma mão para ele. Falei, isso mesmo, pega firme. Pai e a mãe preso, o irmão preso. Ele estava com 17 anos na época. Está lá, fez, trabalhou certinho. Não, professor, estou cuidando de vida. Não sei o que, ele morando sozinho já, tá? Porque os pais, todo mundo preso. Não, mudei de vida, não quero mais sair comigo, não, beleza. Aí terminou o serviço ali, entregou a casa, tá? Um ano depois, queria fazer uma área dormir na minha casa. Não tinha tanto dinheiro, só que eu vi que ele trabalhou bem. Eu vou chamar esse rapaz. Ele estava trabalhando com o meu vizinho lá, o pai dele é mestre de obra. E viu ele trabalhando, chamou ele para fazer. Não, foi depois. Ele estava trabalhando outras coisas. Aí eu chamei ele e falei, eu quero fazer isso aqui. Você faz? O senhor eu faço. Quanto? Tanto. Fechou. Está vendo o orçamento, vamos fazer, vamos. Sozinho. Levantou a parede, fez a laje, puxou encanamento, iluminação e tal. Aí o pai do meu vizinho viu. Ele trabalhando ali sozinho, chegou para mim, conversou comigo e falou, o menino é bom. Saiu. Contei a história dele, que era assim, sensado, mudou de vida. E sempre a gente conversava sobre teatro, sobre as aulas. Aí esse rapaz chamou ele para trabalhar. Ficou anos trabalhando com cara de pedreiro, e ficou bom. Aí a hora que ele tinha um salário legal, ele virou aluno nosso da escola aqui, em Pompeia. Ele pagava para ter aula de violão. Falou, meu sonho sempre foi tocar violão, vou lá, mas foi lá, pagou. Então assim, eu acompanhei a mudança de um dos meninos, de perto. E foi a ferramenta usada ali comigo foi a questão da arte que eu usei com ele. Tive em Marília, nós moramos um tempo em Marília, trabalhando com jovens lá. Um rapaz também, quando saiu da Fundação Casa, me encontrou no bairro, veio caminhar com a gente. Então, assim, é possível. É 1 em 100, não tem problema. Não tem problema. É 1 em 100, não vou salvar o mundo inteiro. Se eu conseguir, que nem hoje, o cara está. Não casou, mas está com a esposinha dele, está com a criança, trabalhando, não se metendo mais confusão nenhuma, os pais continuam presos, os pais continuam presos, o irmão saiu, ficou preso de novo. Eu falo, isso é uma ferramenta de mudança. A arte transformar a vida de alguém. Coloquei alguns exemplos aqui, a Turcália, vocês lembram da época da Turcália também? Tá? O Brasil foi um marco na questão, né, da mudança artística, a arte dentro do Brasil se desprendendo da cultura pop americana e europeia e criando a própria identidade. Então eles viram o poder da arte. Hip hop como um movimento de manifestação lá nos guetos americanos. Infelizmente não é o que chegou ou o que está sendo consumido hoje aqui no Brasil, aqui em Pompeia, acho que então não sei se tem. A gente até fala, né, a galera, pega mais do hip hop, a questão de a luta pela causa, né, pela questão social, não como fazendo apologia ao crime, à droga, à sexualidade. Então ela teve um começo significativo. Ela teve um porquê de começar e no meio do caminho ela se deturpou, se perdeu. O grafite é uma expressão fantástica de arte, né? O grito do clamor da questão social, né? Da igualdade, do trabalho, do cuidado. Mas o ponto se perdeu no meio do caminho. Tem gente que fala que pichação é arte. Grafite é uma coisa, pichação é outra. Pichação é crime. Acabou, isso é crime. Tropicália. O Tropicália foi em 1960 aqui no Brasil. Os artistas, Caetano Veloso, Gil, a galera se juntou, né?
né? Fizeram um mega evento para lançar a música brasileira. Foi a MPB, a conhecida MPB. Então foi nesse momento da Tropicália, uma música chamada Tropicália, que isso pegou esse título, tá? Para eles se desprenderem da cultura. O Brasil estava consumindo muita coisa americana da época. E olha que nós não tínhamos internet na época. E o Brasil já era culturalmente, né, na questão artística, consumia muita coisa de fora. E o Brasil sempre foi rico em cultura. Mas como quem saía do país eram pessoas de boa aquisição, então quer dizer, opa, se a cultura que eles estão trazendo, eles têm dinheiro, né? Coisa boa. E o Brasil tinha muita coisa boa. Tá? A época da Tropicália, a expressão através da música, através da arte, ela foi muito forte. Tá? Mas, infelizmente, durante o passar do tempo, tudo se perde. Vamos lá, já, para encerrar. Né? Semana da Arte Moderna em 1922 foi o primeiro grito dos artistas brasileiros, só que aí foi na questão artes plásticas, tá? Arte moderna. Começou lá a fazer exposição de artes, mostrar esses artistas começarem a ser reconhecidos pela população brasileira. Tá? Nós temos o muralismo mexicano. Gente, tem um mural, não vou lembrar o nome do Riviere, um artista mexicano. Gente, é um mural que tem 6 metros de altura por 10. Ele pintou aquilo, pesa 30 toneladas esse mural. Ah, mas como sabe que pesa 30 toneladas? Porque eles desmontaram esse mural, ficou dentro de um teatro, aí o teatro guardou, escondeu ele lá, e em 98, eles foram lá e tiraram esse mural lá de dentro e levaram para o museu. Também, mural, é um mural mesmo, muralismo é isso. Esse Riviera, ele só trabalhava, fazia só pinturas enormes, quadros gigantescos em paredes, em muros, tá? E era sempre um grito social, era sempre uma reivindicação a arte dele, era uma crítica ao governo. Projetos culturais que transformam a comunidade. Aqui eu vou falar do que eu presencio, do que eu vivo. Essa é a comunidade moderna. Aqui, esse foi o mural. Tem noção? Ele quer que a foto cortou um pouquinho, ele é maior. Ele 10 metros, tá? Ele era o marido da Frida. Já ouviram falar da Frida? Tá? Tanto que eles estão. Ela está aqui, ó. A Frida. Tá? Então, ele é o marido dela, ele que pintava esses murais assim. Olha que trabalho maravilhoso isso aí. É fantástico a forma dele. Aí você tem que sentar, você tem que estudar. Complexo, que é muita informação, você monta um mosaico, né, de informações. Aqui você teria que estudar a história do México, né, tem a deusa deles, tem a questão, a interferência americana dentro da cultura mexicana, né, a Frida como mulher, a questão da revolução industrial, que chegou com tudo lá por causa dos americanos, a parte de cultura e agrária deles, né, os artistas que eles tinham, são esses dois saltando aqui, que eram um salto olímpico, foram pessoas de relevância, ele monta uma história. E aqui a gente falando sobre o projeto, deixa eu vocês Isso aqui foi uma das apresentações que foi em fevereiro, tá? Os quadros lá no primeiro. E todo mundo faz tudo, tá? Tem que fazer, senão a gente acabou.
Muitos jovens só. Esse é deficiente visual, que de 8 anos até conseguir chegar na escola andando com ajuda. Aí ele tocou, ele fez uma participação especial. Sério 100%, tá? Tocou e cantou. Escola particular de vocês. É uma escola nossa, só que aí o projeto são bolsas, né? A população se inscreveu, foram contemplados e tiveram custo de graça. Totalmente gratuito. Nossa, eu não tinha visto ainda. Então, isso aqui é um pouco do trabalho que a gente fala da relevância da arte na sociedade. Nós temos alunos ali que à noite nós corremos na casa dele porque ele estava com esse Natal. E hoje ele não falta nenhuma aula. E ainda chama de tia, tipo, 20 e poucos anos, já está há um tempo com a gente. Outros que se automutilam, pararam de se mutilar. Então, eles encontraram ali como um porto seguro. E eles podem se expressar. Tem mãe que chega e fala: eu nunca imaginei meu filho, tipo assim, um coitado em casa, não fala, não abre a boca. Aí o cara está no palco. Demais. Outro nunca tocou. Em alguns meses está ali tocando com a banda. Todos que tocaram, os professores fizeram, junto com os alunos, tocaram. O coral e a galera do teatro infantil e adulto participando. Eram 70 pessoas no palco. Todos os alunos. Então foram 250 bolsas. Fora os alunos de artes, que eles têm os quadros ali expostos, 2 projetos por ano. Então, só participam os bolsistas. Não é nada privado. Nós temos as aulas particulares. Tá? Tem alguns alunos de música que eles fazem particular com os professores ali. E alguns deles até participaram. Mas agora, esse ano, como nós não conseguimos nenhum projeto desse ano, então fevereiro acabou. Os 250 alunos não tem como continuar. Os que tinham alguma condição, fecharam com a professora ali um preço de custo mais baixo e vão continuar com os grupos de estudo. Um valor mais acessível. Tá? A parte nossa de teatro, nós estamos ainda negociando com os alunos, nós vamos trabalhar com vendendo de pizza, loja de um aluno, rifa, levantar dinheiro para eles poderem, mas ninguém vai ficar de fora. Nós vamos voltar com todo mundo, só que esse ano nós vamos focar no cinema. Então, no final do ano não vai ter uma apresentação, assim, no final do ano vai ter a exibição do filme deles. Tá? Então, o foco nosso, hoje é conseguir uma empresa para a gente fazer um projeto continuado, para que todos os alunos possam ter aulas gratuitas. Recapitulando, como a arte impacta a sua vida. Acho que aqui, só de alguns exemplos que nós trouxemos, vocês perceberam como que a arte faz parte da sua vida do dia a dia, né? Até a comida, tem hora que a comida você vai comprar porque você não está com uma cara boa. Por isso que os grandes cozinheiros fazem aqueles pratos rebuscados, bonitos, parece mais uma obra de arte. Só suja o prato, não dá nem vontade de comer lá, que tão bonito que é. E uma frase para
antes da gente encerrar, a arte transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Eu não transformo sozinho, mas a galera a gente faz a diferença. Aqui, só para a gente encerrar, a relevância da arte na sociedade, eu queria trazer para vocês a ideia. Vocês já viram falar da teoria da borboleta? Da asa o bater de asa da borboleta? A teoria do caos? Tem uma teoria, e aí entra lá atrás onde eu falei com vocês. Se a turma nossa tivesse, né, se a arte fosse inserida na sociedade de uma forma correta, desde lá de baixo, muita coisa seria diferente. Então eu falei, talvez até guerras seriam evitadas. Tá? A guerra o Hitler era um exímio pintor. Ele foi rejeitado na escola de artes na Alemanha aos 17 anos. Como ele foi rejeitado na escola de artes, ele foi para o exército. Talvez, se ele virasse uma aluno de artes, será que teria conseguido tudo? Não aconteceu. Teorias, tá, gente? Ah, deve ser louco. Não, são teorias. Tá? É onde a gente fala a teoria da borboleta, o bater de asa. Tem uma lógica, né? O filme, a teoria da borboleta é o bater de asa dela aqui, gera um tufão lá no Japão. Imagina, uma borboleta. Se você tirar ela do ecossistema, você vai mudar um monte de coisa. E só isso, essas simples borboletas, o simples bater de asa que ela deveria bater e não bateu, pode acontecer algo diferente lá na frente. A história do filme que fala, né, da teoria da borboleta, o cara pega uma máquina do tempo, eles vão até a época dos dinossauros, não pode mexer em nada, não pode deixar uma marca sobre nada, e volta. Aí numa dessas eles foram, quando eles voltaram, o mundo estava totalmente diferente, totalmente destruído, um gasto muito grande tinha acontecido. Aí eles foram vendo porque aí embaixo do sapato do cara ele tinha pisado numa borboleta. Olha o caos que criou. O simples fato de uma borboleta ter sido morta, que não era para ter acontecido lá atrás, desencadeou toda uma situação, uma espiral que mudou toda a percepção do mundo na época que eles estavam. Então a arte, sim, ela é relevante e muito relevante. Se a gente conseguir mudar isso agora, a gente consegue algo melhor na frente. Obrigado.